Oi, gente, tudo bem, queridos? Meu coração, meu Brasil, meu mundo, meu povo. Hoje eu quero dar a dica número 16 e, na verdade, é a dica que eu acho mais importante, que eu ia deixar para ser a dica final, mas não vou enrolar e vou botar essa agora, porque hoje eu acordei pensando em gravar essa dica e principalmente porque ela vai complementar a dica 5 e 6 que eu dei também aqui, que é a seguinte: o final de semana. Como que tem que funcionar esse final de semana para não colocar tudo a perder, aquele cuidado, que seja um cuidado para manter o peso, seja um cuidado para emagrecer, ou seja um cuidado de saúde. Como que a gente faz para o final de semana não jacar tudo, para não ficar uma merdaiada, que a gente come tudo que vem pela frente e pensa, não, vou comer só hoje porque segunda eu vou parar de comer. E isso que é errado, esse pensamento é muito ruim, porque a gente tem 5 dias de cuidado e 2 dias de descuido total, não fecha a conta. Então, presta atenção nisso, porque é uma coisa que tem um pouco de explicação científica, ao mesmo tempo é fácil de colocar em prática. Quando a gente come muito, muito mesmo, principalmente farinha e açúcar, que é o mal do século, né? Farinha e açúcar, não é o câncer, é o mal do século, é farinha e açúcar. Quando a gente come muito desses dois ingredientes, ainda mais ao longo do dia, a gente faz uma reserva de energia, a gente não fica automaticamente gordo. A célula de gordura não se forma assim rápido, ela demora um pouco, é um processo até formar o adipócito, que é a célula de gordura, até encher o adipócito. E aí a gente primeiro forma o glicogênio, que é uma forma de energia que o fígado guarda. E aí imaginem que é um balde, que o fígado é um balde, então se ele enche de glicogênio e ele transborda, esse transbordar é que vai formar gordura. Uma coisa de brincadeira assim para vocês entenderem. Então se a gente tem uma reserva e gasta aquela reserva, obviamente a gente não vai formar gordura. E qual que é o limite disso? Quanto a gente pode comer? Quanto que esse balde transborda e quando? Claro que é uma coisa subjetiva, mas quando a gente enche o fígado de glicogênio, que é uma reserva primeira que ele faz, e a gente gasta isso, a gente não engorda. Plim! Olha que notícia boa, gente, fiquem felizes, deem sorrisos, pensem, nossa, não acredito que a Tina me contou isso, essa valiosa informação, e gente. Eu gosto de falar brincando, fico cheia de graça às vezes, porque eu acho que é mais fácil aprender brincando, né? E brincar aprendendo, enfim. Então, assim, se a gente come muito um dia, a gente no outro dia não transborda mais o nosso fígado com essa reserva de glicogênio, a gente acaba usando aquilo e não forma gordura. Até aí tudo bem, mas qual é que é essa medida? O que eu tenho estudado muito e aplicado nas pessoas, eu vejo que funciona em mim mesmo e na minha família e até nas crianças aqui, que criança é da minha gente, né? Porque criança é criança que tem que ficar comendo. Eles têm uma reserva também, eles têm um determinado limite para gastar energia, né? Estão em crescimento, mas eles também têm que ter cautela. Então eu sempre falo para os pacientes e para minha família que uma refeição do sábado é livre e uma refeição do domingo é livre. Então imaginem assim: o almoço de sábado dá para segurar, não tem grandes eventos? Beleza, é segurar mesmo, é proteína com salada. Uma sopinha de legumes, um omelete, uma carninha, mas sem nenhum carboidrato, sem arroz, sem feijão, sem batata, sem macarrão, sem pão, realmente muito leve. Aí o jantar é irado, com tudo que a gente gosta, mas com 2 horas de duração, porque eu já expliquei também na dica 5 e 6 que o estômago ele é um músculo, ele tem que, né, ele distende e 2 horas é o tempo que é legal de ele distender, sem dar aquela sensação ruim, e a gente pode comer bastante. Então beleza, o almoço de sábado foi super leve, porque a gente sabe que de noite vai ter uma festa e a gente bota para quebrar. O que aconteceu no teu corpo esse dia? Funcionou como débito-crédito, né? A gente deu um débito no almoço levinho e botamos um crédito no jantar pé na jaca. E aí ficou 0 a 0. E também tem, ao contrário, a gente sabe que a gente vai ter um almoço de domingo super pesado, que a gente não tá afim de abrir mão da sobremesa, do almoço todo, da entradinha, da caipirinha, nada. Tudo bem, agora programa para o jantar desse mesmo domingo, desse mesmo dia, ser uma proteína com salada. Então uma carne com salada, uma sopinha de legumes sem batata, sem mandioquinha, sem nada de macarrão, ou então um omelete, ou uma carninha, ou até assim, só uma frutinha e vai dormir, um chá, porque às vezes a gente come tanto no almoço que nem precisa jantar. Então essa relação de débito-crédito, que eu acho que ilustra bem o que eu quero dizer, é muito importante
ser usada em todos os finais de semana, porque daí o corpo, ai que luz linda, que sol lindo. Então o corpo ele consegue usar a reserva que estava quase transbordando do fígado, ou então fazer uma reserva, porque ele sabe que depois ele vai tirar essa reserva e a gente funciona sempre com esse balde no tamanho ideal, sem transbordar energia e sem fazer gordura. Então, resumindo, a dica número 16 é a gente programar o final de semana. Então, uma refeição do sábado e uma do domingo são livres. São 2 refeições livres. Eu sou muito legal, gente. Pô, 2 refeições livres. Se a pessoa ainda emagrece e mantém o peso, é muito boa essa vida da gente, a minha, de você, de todo mundo. Isso é uma coisa libertadora. Depois que eu comecei a aplicar isso nas pessoas, eu vejo como os pacientes conseguem, de segunda a sexta, fazer um regimão tripuxado e final de semana fazer uma coisa social super ok e ao mesmo tempo não ter nenhum prejuízo na gordura abdominal, que é essa gordura que a gente tanto detesta. Então, ó, o balde da gente é o fígado. A cubilância vai encher esse balde de energia, se esse balde transborda, aí sim que a gente forma gordura corporal, não é uma coisa automática. Então, para a gente não fazer esse balde transbordar, tem que usar esse sistema débito-crédito, que a gente conhece muito bem, porque se a gente dá conta na vida de tantas contas, literalmente, e de uma matemática que dura o dia inteiro, que horas a gente vai fazer isso, que horas a gente vai dormir, que horas vai acordar, que horas tem compromisso, quanto vai gastar, quanto está devendo. Se a gente faz matemática o dia inteiro para tudo, por que a gente não pode fazer uma matemática com a comida no final de semana? Eu acho super ok, eu vejo que é plausível, que é possível. Então, quero muito que vocês apliquem isso, me contem aqui nos comentários do canal o que vocês acharam, se vocês acham que eu tô louca, se vocês acham que é coerente, se vocês conseguiram aplicar, e a gente vai trocando ideias, tá bom? Então, ó, débito, crédito, tá? Um beijo. Tchau.